nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Naquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja muito bem-vindo a mais um Conversas com Vida. O nosso convidado de hoje nasceu em 1974, na Amadora. Já viveu em Macau, experimentou também Nova Iorque, mas é aqui nos Olivais onde vive e trabalha. Até agora não trocou por nada. É tímido, humilde, irrequieto e perfeccionista. E também é ilustrador. Vamos todos dar as boas-vindas a André Carrilho. André Carrilho, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa, também no seu ateliê. Deixa-me perguntar-lhe, André, é mesmo possível ganhar a vida a fazer bonecos? Eu crescia a saber que não, e depois tive de descobrir que sim, e acho que sim, quer dizer, é como qualquer profissão, acho que se consegue fazer uma vida tendo em conta uma combinação de sorte e jeito para a coisa. Mas alguma vez pensou que fosse possível ganhar dinheiro, quanto mais fazer disto vida? Não, eu até muito tarde não achei que, aliás, porque toda a gente me dizia que não era possível. Toda a gente? Toda a gente que eu encontrava. Porque eu quando andava na escola, na preparatória, perguntavam o que é que eu queria fazer e eu dizia que queria desenhar. E toda a gente dizia que isso não era uma profissão. E pronto, e diziam que eu tinha que ir para a arquitetura, para design. Mais tarde descobri o design, mas entretanto comecei a fazer umas ilustrações por Carolice e arranjei o meu primeiro trabalho em Macau, no 12º ano, enquanto ainda estava na escola. E comecei a ganhar a vida assim. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei, foi a fazer desenho. Mas se não fosse ilustrador, o que é que gostava de ter sido? Eu provavelmente teria sido designer gráfico, porque não era aquilo que eu queria fazer no princípio, mas depois ganhei-lhe o gosto. Eu gosto de tipos de letra, gosto de composição gráfica, gosto de paginação. Sim, gosto de pensar nesse tipo de problemas. De facto, ser ilustrador a nível profissional, pelo menos daquilo que se vê, não deve ser uma profissão muito fácil, porque há uns anos as políticas dos jornais eram outras, tinham às vezes caricaturistas a trabalhar ali a tempo inteiro e hoje, se calhar com a crise, alguma coisa mudou nesse meio. Há pessoas que ficaram desempregadas, há outras que provavelmente têm de vender coisas para continuar a fazer caricatura, há outras que se dedicaram mais à animação ou até ao comentário político. A crise nunca lhe bateu à porta? Já. A crise bateu-me à porta em 2001. Em que eu fiquei sem trabalho e andei a bater à porta da maior parte dos jornais portugueses e ninguém me deu trabalho. Aliás, num dos jornais onde eu fui, viram o meu portfólio e disseram: André, gostamos imenso, és muito bom no que fazes, porque é que não vais lá para fora? E eu achei que era absurdo e tentei trabalhar para fora. Mas isso eu sempre achei que era possível trabalhar para fora. Eu nunca achei que fosse impossível viver do desenho, nunca achei que fosse possível viver do desenho só em Portugal. Portanto, eu sempre achei que para viver do desenho teria que haver uma internacionalização. E foi isso que fez? E foi isso que fiz. Tive também sorte de ter algumas ajudas pelo caminho que me permitiram aproveitar algumas oportunidades. E depois de ter provas dadas lá fora, agora já aceitam o seu trabalho cá dentro? Isso sente-se sempre muito, quer dizer, quando uma pessoa vai lá fora e depois volta, parece sempre que vem mais validado. E o que é que o André lhes disse? Okay. Agora não quero. Quero. Não ficou zangado. Há rancor, não. Mas hoje olha para trás e, tirando esses tempos de maiores dúvidas e de que as pessoas lhe diziam efetivamente que se calhar fazer do desenho uma profissão não era realmente uma profissão, mas olha para trás e sente que fez a escolha certa? Sim. A única, às vezes tenho uma mágoa de não ter acabado o curso de design gráfico, mas é porque temos aquela coisa incutida desde pequenos de que devemos acabar um curso, devemos ter um curso, porque isso dá-nos respeitabilidade, mas não me arrependo de nada. Eu tinha que deixar o curso na altura em que eu deixei no 3º ano, e o curso na altura era de 5 anos, deixei no 3º ano porque tive que optar entre continuar uma carreira e começar logo a carreira e aproveitar o barco que estava a sair, ou então perder esse barco e apostar num curso. E eu isso, como nunca ninguém me perguntou se eu tinha curso, e só me perguntavam o portfólio que eu tinha. Se calhar é mesmo assim o mais importante nesta área, é mais importante sim. O portfólio do que propriamente. Em arquitetura isso seria impossível. Em design gráfico já seria possível também. Mas se quisesse ser médico não era possível. Claro, naturalmente. Mas fica arrependido de não ter seguido a escola porque acha que aquilo que aprendeu nos primeiros anos foram decisivos para a sua carreira ou não? Não, eu não aprendi nada na escola. Não. Mas tenho mágoa. Pronto, é aquela coisa, quase portuguesa, de achar que devia ter assim um grau que correspondesse àquilo que eu acho que sei.
Mas, pronto, acho que não, pronto, a vida foi assim. Não me arrependo de nada, eu não voltava atrás e não fazia diferente. Houve de facto alguém, não sei onde é que li, houve alguém que lhe disse que se fosse desenhador profissional muito provavelmente acabaria debaixo da ponte. Lembra-se de quem foi? O que é que essa pessoa lhe diz hoje? Foram várias pessoas ao longo da vida, raramente me voltei a cruzar com elas, mas as pessoas têm preconceitos e têm ideias pré-estabelecidas daquilo que se deve ser. Eu tenho muitos amigos que foram para a arquitetura, por exemplo, porque era suposto ganhar-se dinheiro em arquitetura e hoje em dia estão desempregados. Isso não quer dizer nada. Eu acho que se uma pessoa tem mesmo uma vontade de fazer qualquer coisa e tem vontade de trabalhar nisso, porque talento não serve de nada, eu acho que tenho menos talento que um monte de gente que já conheci na minha vida, mas se calhar foi mais horas de trabalho. E essas horas de trabalho estão acessíveis a qualquer pessoa pode trabalhar e esforçar-se por alcançar algum sucesso na sua profissão. É aí que está a diferença, é no trabalho e não na sorte, como muitas pessoas pensam. É uma combinação de sorte, há aquele ditado que diz a sorte favorece a mente preparada. E, portanto, eu acho que sempre estive preparado e já com trabalho feito para aproveitar uma ou duas oportunidades que me surgiram. Eu consigo reduzir a minha carreira a 3 oportunidades que me apareceram e que se eu não tivesse aproveitado, a minha vida hoje seria completamente diferente. E quais são? Uma foi ter conhecido 2 amigos meus, o Gonçalo Viana, que hoje em dia é ilustrador também, e o João Lama, em Macau, e tê-los conhecido. Se eu não os tivesse conhecido, eu provavelmente não seria ilustrador hoje, porque eles foram as primeiras pessoas que mostraram que era possível fazer um portfólio e mostrá-lo a uma publicação. E conheci-os no 12º ano em Macau. Depois fez esse portfólio, naturalmente. E fiz esse portfólio, isto é possível fazer, também vou fazer o meu portfólio. E eles conseguiram trabalhar para um jornal e eu entrei para um outro jornal, que era o Ponto Final, que estava a ser criado na altura. Então esse foi o meu primeiro contacto com a profissão. Depois foi ter conhecido o Jorge Silva e o João Paulo Cotrim e o Luís Lázaro, que fez esta tela, que foram pessoas que me apoiaram, reconheceram que eu tinha algum valor, ensinaram-me coisas, deram-me o primeiro trabalho no Independente. E depois foi a oportunidade de ter trabalhado o trabalho de Jorge Silva, que ele me enviou para um concurso nos Estados Unidos e ganhei um prémio nos Estados Unidos, da Society for News Design, um prémio de portfólio de ilustração que me abriu as portas do mercado internacional. Muito resumido, mais de 20 anos de carreira, é assim, são esses 3 pontos, bem aproveitados. Sim. Por exemplo, se quando eu ganhei o prémio de portfólio, se eu não tivesse um portfólio para dar a Jorge Silva para levar para a cerimónia de entrega de prémios em Nova Iorque, não foi em Nova Iorque, foi nos Estados Unidos, que eu não pude ir, que eu não tinha dinheiro para ir, ele perguntou-me, queres que eu leve alguma coisa para dar a alguém? Eu disse, tenho aqui um portfólio já preparado, porque eu já estava a pensar nessa internacionalização. Portanto, se eu não tivesse esse portfólio preparado, se eu não tivesse o trabalho já feito, ele não teria levado lá nada, e não teria mostrado nada nos Estados Unidos e eu não teria tido um e-mail do New York Times passado 3 meses. Portanto. Muito bem. A verdade é que não está debaixo da ponte, eu posso comprová-lo. Está aqui muito bem instalado. Está nos Olivais. Está nos Olivais. E não quer sair daqui, nunca saiu daqui, quer dizer, já viveu em Macau, também já teve uma pequena experiência de meses em Nova Iorque, mas não troca isto por nada. Não troco Lisboa, não. Porque tenho cá laços afetivos, tenho a minha família, tenho os meus amigos e acho que vivo melhor aqui do que a vida que eu poderia ter noutro sítio qualquer. Como assim? Porque eu não preciso estar fisicamente num sítio para trabalhar para esse sítio, ou seja, todo o meu trabalho é feito por e-mail. Portanto, entre estar lá e estar cá? Sim, as rendas em Nova Iorque e em Londres são incomportáveis. Aqui, acima de tudo, tenho apoio, todo o apoio de pessoas que eu já conheço desde toda a minha vida. Não é? Como é que são os seus dias aqui? Não vive aqui dentro sempre desta caixa, deste ateliê. Há sempre aquela ideia de que os artistas são pessoas estranhas. É? Calhar, não sei. Que ideia tão estranha. É uma ideia estranha. Não, mas eu não sei, sou capaz de ser estranho, não faço ideia, mas tenho que passar muito tempo aqui porque é aqui que eu trabalho.
Mas não faz mais nada? Em Lisboa? Não faz desporto? Não corre? Não vai passear? Sim. Às vezes vou andar de bicicleta. Não faz mais nada? Compras coisas normais? Claro, sim, então tenho uma vida normal. Eu trabalho a mesma percentagem, talvez um bocadinho mais do que um horário das 9 às 5. Pronto. Um bocadinho mais? Um bocadinho mais, talvez. E depois, o que é que faz no restante tempo do seu dia? Vou ao cinema, faço as coisas normais, leio, vou ter com amigos. Já fui boémio, já não sou. Antes era boémio. Hã? Porquê? Isso vem com a idade? Não. O quê? Não ser? Sim. Não ser boémio? Sim, não ser vem com a idade. O ser boémio era porque nunca tive um trabalho de escritório, nunca tive relações sociais através do trabalho. Portanto, eu teria que procurar as relações sociais de outra maneira. E sempre fui fascinado e sempre fui um bocado notívago, sempre fui fascinado pelo Bairro Alto, mais tarde pelo Castré. E era aí que eu tinha contato com as pessoas e me esquecia um bocado daquilo que tinha que fazer e esquecia um bocado de mim próprio, não é? Que é o que as pessoas fazem nessas situações. Espero que já não faça isso hoje. Hoje em dia já não, porque já estou a ficar velho e já não me dá gozo. E viajar, já não lhe dá gozo também? Antes viajava muito, já me disse que hoje viaja menos. Já fez, por exemplo, a viagem da sua vida ou não? Já tirou assim um mês de férias só para viajar? Já tirei 4 meses de férias só para viajar, mas sempre a trabalhar. A partir do momento em que eu comecei a ter portáteis, e a partir desde 2002 começou a ser possível viajar a trabalhar. Lá está, porque eu não preciso dizer a ninguém que não estou cá, não faz diferença nenhuma, porque trabalho por e-mail. Portanto, eu no final de 2011 decidi que estava farto do inverno na Europa e tentar percorrer durante um ano o verão. E fui para a Ásia, que era o sítio que eu conhecia melhor, e fui à África, que onde eu tenho família também, em Moçambique, e tive, acho que foi 4 meses, salvo erro, sempre a andar, a visitar pessoas conhecidas. É possível fazer uma caricatura na praia? Sim, bastante. Eu fiz uma em Goa, a olhar para o mar, sim. É preciso ter cuidado com a tecnologia que sofre muito com o sal. À parte disso, tudo o resto, o talento sai da mesma forma, quer esteja no frio ou no calor, em casa ou num jardim. É igual. Também há a vertente logística. Há pessoas que efetivamente são influenciadas pelo sítio onde estão. Neste caso, o André trabalha onde tiver que estar. Não, eu sou influenciado por sítio onde estou. Agora, essa influência é muito subliminar quando se trata de trabalho profissional, em que eu tenho que me reger pelo que me pedem e pelo artigo que me estão a dizer para ilustrar. Agora, por exemplo, posso desenhar nos tempos livres. Olha, uma coisa que me estava a perguntar o que é que eu fazia nos tempos livres é desenhar à vista, vou para a rua desenhar. Que é uma coisa que, por exemplo, mandava a faltar recentemente, que é não usar computador e usar só a mão. Mas muitos artistas não conseguem fazer isso, de andar a trabalhar e a viajar, porque os materiais que eles usam, se calhar, são pouco transportáveis. Né? Transportar telas ou transportar folhas grandes. Agora, eu tenho um kit de trabalho que é bastante compacto, se bem que eu desenho à mão em papel também, mas esses são formatos transportáveis e uso lápis, portanto não uso assim materiais muito complicados de transportar. Mas o que me está a querer dizer é que mesmo fora do trabalho, nos tempos livres, anda sempre de bloco e de lápis na mão, na rua para o que der e vier? Ultimamente sim. É daquelas pessoas que vai ao restaurante e se tiver uma mesa com uma toalha de papel, começa a fazer um desenho? Às vezes sim. É assim, a maior parte da minha vida não foi assim. Na maior parte da minha vida era, quando eu tinha um tempo livre, eu queria fazer tudo menos desenhar. Porque estava farto. Hoje em dia, o desenhar para mim é uma maneira de descontrair também, mas é um desenho de tipo diferente das ilustrações. Aliás, o trabalho é visualmente muito diferente. No seu caso, muito provavelmente as ideias surgem nos sítios mais inesperados. Isto foi alguma coisa que eu li também. Creio que uma vez estava na Estónia e quis fazer um cartoon sobre pedofilia numa igreja católica. Sim. É assim, do nada? Sim, por exemplo, aí está, eu tinha que fazer uma ideia sobre a pedofilia na Igreja Católica e na Estónia, era pleno inverno, dentro de casa as casas estão seladas, portanto eu ainda fumava na altura e tenho que ir lá fora fumar. E ao ir lá fora fumar, ouvi um sino e tive a ideia de fazer os padres como sinos, em que os badalos eram criancinhas. E fez? E fiz, sim, foi publicado no Diário de Notícias. Muito bem. Acho que não tinha essa ideia. Silêncio. Perfeito. Com quem é que está a trabalhar agora de uma forma regular? Com o Diário de Notícias, com o Independent on Sunday de Londres, com a Vanity Fair de Nova Iorque,
Los Angeles Magazine, de Los Angeles, e mais umas quantas publicações, uma publicação em Zurique, e mais umas quantas, pronto, que vai variando, vão sendo rotativas. Mas é freelancer? Agora sim. Portanto, isso obriga-o a trabalhar quanto tempo por semana para cada uma dessas publicações? Mais ou menos quantas caricaturas faz por semana? Isso obriga-o a desenhar, por exemplo, todos os dias? Tem que trabalhar todos os dias? Agora, ultimamente, sim. Se bem que às vezes eu... Portanto, eventualmente terei que fazer um desenho por dia, mas no mínimo tenho que fazer 3 desenhos por semana. Mas às vezes posso fazer 2 desenhos num dia, o que já é puxado. Se fizer um desenho por dia já é muito puxado. Como é que esses desenhos são concretizados? Uns de forma mais rápida e uns provavelmente de uma forma mais lenta. Quando a pessoa lhe diz alguma coisa e quando gosta particularmente dela e a conhece melhor, é mais fácil? O desenho flui? Uma caricatura? Às vezes é mais difícil, porque eu não tenho distanciamento suficiente dessa pessoa para olhar para ela com um novo olhar, que é um olhar do caricaturista. Qual é o olhar do caricaturista? De fora, para quem não percebe muito bem, é importante que a caricatura traga aquilo que a pessoa é, na realidade, com todas as suas características físicas e psicológicas, ou a ideia que os outros têm dela? E é que está a questão, é que todos nós somos um composto de várias coisas, somos um composto daquilo da ideia que a gente tem de nós próprios, da ideia que os outros têm de nós e daquilo que a gente é realmente, sabe-se lá, seja lá o que for. Eu, como caricaturista, eu tenho que lidar mais com a ideia que as pessoas têm dessa pessoa. Com aquilo que a maior parte das pessoas vê nessa pessoa, porque a caricatura é suposto ser reconhecível. Portanto, eu tenho que... Eu quando faço uma caricatura do Peter O'Toole, que foi o primeiro trabalho que eu fiz para o Independent, eu tenho que lidar com a ideia que o coletivo tem do Peter O'Toole. E que não é nunca um Peter O'Toole específico, é mais ou menos um composto do Peter O'Toole de Lawrence da Arábia, ou do Último Imperador, quando ele era novo, quando ele era velho. Eu tenho que fazer um desenho que é mais ou menos um composto. E não propriamente... Ele se calhar provavelmente não se reconhecia no desenho, mas toda a gente reconhece. E isso não é perigoso? É altamente perigoso, por isso é que isto treina-se também, não é? Perigoso o quê? De ser atacado ou de não gostar de ser atacado, exatamente, sim. Normalmente estar a recriar uma imagem que é a imagem que os outros têm, mas que no fundo pode não ser a imagem sim, normalmente real. É muito normal, é muito comum as próprias pessoas não gostarem dos desenhos que eu faço, apesar de toda a gente dizer que está parecido. Eu próprio já fui caricaturado e não achei que estava parecido, mas depois, olhando-me ao espelho melhor e tal, assim, realmente percebi que havia ali qualquer coisa que estava mais ou menos parecido. Se é sempre obrigatório que a caricatura seja reconhecida e que se consiga olhar e dizer esta é esta pessoa, até que ponto é que vai a sua liberdade? Pode exagerar alguns traços, mas não demasiado? Exagerar os traços que as pessoas já têm mais proeminentes? Como é que funciona? É uma liberdade com limites, mas infinita. Ou seja, há um limite qualquer, que é subjetivo, a partir do qual aquela cara não fica parecida. Mas as variações que se pode fazer dentro da parecença são infinitas. Portanto, tão infinitas quanto as vezes que eu a desenhar ou a quantidade de caricaturistas que pegarem nessa pessoa. Portanto, uma caricatura, sei lá, do Príncipe Carlos ou do Cavaco. De cada vez que eu faço é diferente, mas pode estar sempre parecido, espero que esteja sempre parecido, e é sempre diferente de todas as outras caricaturas que são feitas do Cavaco. Agora, já fez alguma caricatura do Cavaco? Já fiz várias. E qual é a particular dificuldade? Porque quando se está a fazer uma caricatura, além de olhar para as características, há um mundo que é seu. Há as suas crenças políticas ou religiosas, se é que as tem, o seu ambiente cultural onde vive, aquilo que o influencia. O desenho em si, a caricatura tem que ser superior a tudo isso? Consegue pôr todas essas coisas fora do desenho? Ou é suposto que seja precisamente ao contrário? Esteja lá a sua análise, o seu comentário, a sua opinião? Pois, isso depende do que é que... Pronto, quando eu falo de caricatura, eu falo de uma definição de restrita de retrato. E muitas vezes o retrato é simplesmente uma distorção anatómica, uma distorção de desenho fisionómico. E se for cartoon político? Se for cartoon político, aí entra a minha opinião pessoal. E entra aquilo que eu sou, não é? Mas entra sempre, não é? Mesmo num estilo gráfico, num estilo de desenho, entra aquilo que eu sou enquanto pessoa. De uma maneira ou de outra. Mas quando eu tenho que fazer um comentário, aí sim, todo o meu background, tudo aquilo que eu sou, todas as minhas memórias, a minha vivência, entra nisso. Como? De que forma? Como é que isso se vê? Só o André é que vê? Ou não? Às vezes sim, só eu é que vejo, sim.
Só eu é que sei de que maneira é que aquilo tem a ver com o meu passado ou com a minha vida interior. Mas procuro que comunique alguma coisa de universal, não é? Que tenha um valor abrangente para a maior parte das pessoas. Não é? O que é que as pessoas que o conhecem, que acompanham o seu trabalho, já conseguem retirar do seu cartoon quando põem alguma coisa de si? O que é que está em todos presente? Seja o traço, seja a opinião, seja a personalidade? Acho que o traço, agora o resto, um psicólogo poderá explicar, não sei. Não, mas sim, quer dizer, a minha abordagem aos assuntos acho que tem uma particularidade minha, não quer dizer que seja a única a fazê-la, mas eu tenho preferências por alguns tipos de abordagem. Quais são? Quais são os temas onde se sente mais à vontade? Os temas eu gosto de quase todos. Gosta mais de política, de economia, de pedofilia? Não propriamente da pedofilia, mas tratar a pedofilia, os temas que mais o impressionam. É verdade que poderia ser a pedofilia no sentido em que assuntos que me criam mais ultraje, que me fazem ter uma reação mais visceral, são assuntos que eu mais facilmente abordo. Coisas como a Charlie Hebdo, como a pedofilia na Igreja Católica, como qualquer ataque terrorista, como, sei lá, pronto, todas aquelas coisas que me chocam mesmo e que me chocam a mim também, porque eu também sou membro dos tempos, vivo nos tempos em que vivemos. Eu prefiro sempre retratar esses assuntos que eu sei que estão a influenciar o máximo de pessoas e principalmente a minha realidade. Porquê? Porque também vão ser mais impactantes? Tem que ver mais com a atualidade, é isso ou não? Sim, também, mas também porque me tocam a mim pessoalmente, quer dizer, porque eu tenho uma reação visceral a elas. E nesse aspecto sai-me mais facilmente uma crítica e uma abordagem de comentário. Mas eu acho que, enquanto ilustrador, sou obrigado e devo conseguir falar de todos os assuntos que me puserem à frente. Acha que tem essa capacidade? Ou às vezes é um desafio? Às vezes é um desafio. Às vezes, principalmente coisas que... Por exemplo, uma vez pediram para fazer uma ilustração em que o único briefing foi: faz uma ilustração sobre intelectuais. Só isso? Só isso. Liberdade total. Porque muitas vezes o que se passa nos jornais é que, quando não se consegue ter uma foto para ilustrar aquele artigo, pede-se um ilustrador, porque não há nada material. É um assunto tão abstrato, um conceito tão abstrato, que não se pode tirar uma fotografia a nada. Ou, quer dizer, até se poderia, mas seria mais complicado. Portanto, é mais fácil pedir a um ilustrador, e o ilustrador tem que ter uma interpretação gráfica, assim, conceptual, num conceito abstrato. E isso é mais difícil. Como é que, eu não sei se consegue ou não, mas tenho que lhe perguntar se consegue transpor para um desenho conceitos como a beleza, que são tão discutíveis, a sensualidade, a inteligência ou a avareza? Pois, há maneiras óbvias, há maneiras mais rebuscadas. Aí é que, lá está, aí é que entra o nosso mundo interior e a nossa identidade enquanto criadores, a nossa individualidade, aquilo que a gente já viveu, mas também aquilo que a gente sabe que os outros já viveram. Portanto, é preciso sempre ter em conta umas referências comuns a todos, mas que podem ser abordadas de uma perspectiva pessoal. A partir do momento em que recebe a encomenda do cliente, por onde é que começa? Eu agora tenho uma metodologia, depende da encomenda. Portanto, se for um retrato, se for uma caricatura mais baseada no retrato, começo por fazer uma pesquisa fotográfica online. Eu ainda sou do tempo em que isso implicava eu ter que ir a uma redação e ver lá o arquivo, as fotos, e depois trazê-las para casa e depois voltar a devolver as fotografias. Portanto, mas hoje em dia é mais fácil. Quando é um assunto qualquer, posso fazer uma pesquisa online também sobre o assunto, mas eventualmente fico quieto num cantinho a pensar sobre aquilo. Primeiro pensa e depois é que executa? No meu caso, sim. Há muita gente que pensa a desenhar, mas eu não consigo fazer isso. Não consegue começar o traço e depois... Não. Aquilo não flui? Não. Eu sou mais tipo um arquiteto, lá está, ou um designer. Não, o designer também. Mas um arquiteto tem que fazer sempre um projeto e ter uma concepção e depois construir. E eu funciono muito assim. Eu tenho que ter primeiro um objetivo já traçado muito claramente, mentalmente, e depois é que faço o desenho. Qual foi a caricatura mais difícil da sua vida? Assim, de retrato?
Provavelmente o Tony Blair. Porquê? Porque o Tony Blair é difícil de caricaturar. Não me pergunto porque é que ele era difícil. Há muitas... É uma pessoa normal. Sim, há caras... São os mais difíceis. Sim, eu hoje em dia já consigo fazer, também era na altura, isso também se treina, não é? E quando uma pessoa é mais nova, sei lá, fazer o Mário Soares é muito fácil, fazer o Cavaco é muito fácil. E o Sócrates é fácil? O Sócrates não era fácil, não, mas rapidamente lá cheguei, mas o Pedro Passos Coelho é mais difícil, por exemplo. Porquê? Porque tem caras que eu não... Pelo menos eu pessoalmente não consigo identificar alguma característica que se sobreponha às outras. E na personalidade, consegue ver alguma coisa que lhe sobressaia, que pudesse sobressair nesse retrato? Sim, mas não me ajuda muito, quer dizer, a personalidade... Dizem que ele é corajoso, não sei como é que o desenharia ou não. Sim, isso era depois do... Lá está, isso é depois... Pode influenciar e pode informar a caricatura e a distorção fisionómica, mas isso não me ajuda muito... Ajuda muito a compor o desenho geral, mas não propriamente a fisionomia, a cara dele. Eu tenho que o fazer parecido, tendo em conta um critério puramente fisionómico. Muito bem. Quando não está inspirado, o que é que faz? Agora já não fuma, já não pode ir por aí. Desenha. Não bebe café, não tem nenhuma outra bebida que o acompanhe. Música. Música, sim. Mas é mais quando estou a trabalhar. Eu ouço um pouco de tudo, muito hip-hop. Quem conhece o meu trabalho sabe que tenho uma grande admiração pelo Jimi Hendrix e por guitarra portuguesa também, fado, mas ouço um pouco de tudo, música de dança, rock, pop, alternativo, sei lá. É mesmo verdade que às vezes, eu já ouvi dizer isto, ou pelo menos li, sente que o seu trabalho é uma porcaria? Sim, então, se eu não sentisse isso, não era tão bom artista, acho eu. Ou seria pior. Não quer dizer que eu seja um bom agora, mas lá está, porque eu nunca consigo. Eu estou tão consciente da qualidade que há lá fora desta casa. Ou seja, os meus colegas portugueses, todos os ilustradores mundiais, conheço tanta pessoa de qualidade e tanto talento que às vezes farto-me de ser quem sou e de fazer aquilo que faço. Eu sou altamente crítico daquilo que faço. Mas isso tem que ver com uma pessoa que também é permanentemente insatisfeita e é muito perfeccionista. Isso ajuda ou desajuda-o às vezes? Eu acho que não sou perfeccionista a um ponto em que isso seja um handicap ou que seja algo negativo. Acho que sou perfeccionista, mas consigo conviver com um desenho que eu não esteja completamente satisfeito e pronto, deixo ir e penso, para o próximo eu faço melhor. Sim. Não rasga e não começa de novo? Isso não acontece? Às vezes acontece, sim. Não, às vezes acontece, mas a partir do momento em que o desenho está terminado e que tem que haver uma altura em que eu tenho que acabar aquele desenho e não pensar mais nisso. Há um deadline e esse deadline é para cumprir? Sim, nem que seja meu interno, sim. Eu para mim, tenho deadlines, por exemplo, quando estou a fazer um desenho na rua, faço o desenho, é aquele desenho e não vou para casa corrigi-lo, fica feito, se quiser, se não estiver satisfeito, faço outro. Uma coisa é a autocrítica, outra coisa é a crítica vinda do lado de fora. Lida bem com ela? Não lido nada bem com ela, mas tenho que aceitar. Eu tenho que lhe fazer esta pergunta antes de o confrontar com esta história. Creio que uma vez soube de uma leitora do New York Times que ao ver um cartoon seu ao pequeno almoço que ficou mal disposta. Ah, sim, mas isso é piada. Achou graça? Se não ficou indisposto o André quando soube disto? Não, essa é das críticas mais benignas. Pronto, tem todo o direito de se sentir mal disposta com os desenhos, quer dizer, os desenhos realmente são exagerados e podem não gostar, nem toda a gente tem que gostar daquilo, pronto. Mas de facto o seu trabalho não é para as pessoas qualquer coisa que lhes provoque indisposição. Deve ser realmente bom, porque o André tem incontáveis prémios, não conseguimos falar de todos eles, e efetivamente passam os anos e o André continua na moda. Nunca saiu da ribalta dentro da sua área. Eu sei que tem a humildade suficiente para não reconhecer estas coisas, mas pelo menos alguns destes sinais deviam contentá-lo. Não, fico muito contente, principalmente porque me permitem continuar a fazer aquilo que eu quero fazer, que é desenhar. É para isso que servem os prémios, ou não? Sim, é para isso que servem os prémios, mas os prémios eu costumo dizer que são... é o acaso com a intervenção do erro humano. Porque quer dizer,
tem a ver com o facto de, se eu conseguir fazer um desenho, se tive a oportunidade de fazer um desenho que seja digno de prémio, ou seja, se foi um assunto que fosse suficientemente quente ou que permitisse fazer um desenho suficientemente interessante, depois se eu conseguir fazer o desenho interessante, depois se me lembrei de mandar para a competição e depois se o júri da competição gosta do desenho. Mas podem ter errado uma vez ou outra, mas todas? Não, pronto, são muitos. Muito bem, ainda bem que me deram os prémios, não os nego, mas sei perfeitamente que posso não ganhar, quer dizer, ou pode outro ganhar, não é por isso que eu desenho, basicamente. O prémio e entrevistas e exposição mediática serve para me permitir continuar a fazer aquilo que eu gosto de fazer. Mas eu sou bastante introvertido, sou uma pessoa que gosta de estar em casa a desenhar e não ser incomodado por aquilo que me está à volta. Não me chateiem. Sim, não me chateiem. Mas não me chateiam muito, não me posso queixar. Não podemos falar só de cartoon nem de retrato, porque o André é um artista muito mais completo do que isso, faz uma série de outras coisas, não quer parar nunca, está permanentemente insatisfeito. Fala-me de outras coisas em que realmente se sente em casa. Outras áreas. Que não sejam um desenho? Que não sejam um desenho. Não tenho nada. A animação, mas falam da animação, sim. Sim, a animação, faço também VJing, que é, pronto, que no fundo é mais uma vertente de ilustração, que é ilustrar música, por exemplo. Ilustrar música com ilustração em movimento, animação, sim, também. Todas as vertentes do desenho, pronto, e talvez design gráfico também, desenhar tipos de letra, é uma coisa que eu gosto bastante, e ninguém sabe que eu faço. Mas tem tudo sempre a ver com o visual, sendo que ultimamente ando a sentir-me um bocado insatisfeito com as artes visuais e comecei a escrever. A escrever? E também gosto bastante de escrever. Mas, poesia, prosa? Não, quase diários em prosa, sim. Isso é para um livro depois? Já foi publicado um livro de viagem que chamava-se Inércia. Não, mas esse é para um livro que está a escrever agora? O que eu continuo a escrever. Sim, este diário que está a escrever. É a mesma coisa, são pensamentos que eu vou tendo, coisas que eu acho que é demasiado complicado de passar para o papel, porque o desenho é uma coisa que demora muito tempo e às vezes a escrita é mais fluida. Sai mais fluida, sim. Eu também acho. Pronto, vamos olhar para as raízes. Vamos olhar para as raízes de tudo isso. Era realmente uma criança com jeito para desenhar? Sim. Isso sim. E sempre tive jeito para fazer retratos. Mas estamos a falar de que idade? Todas as crianças com 2, 3 anos começam a desenhar. Sim, pois, há aquelas que desenham por fora, há aquelas que pintam por fora, outras que pintam por dentro. A minha mãe conta uma história de que era desesperante ver-me desenhar quando eu era mais pequeno, até para aí aos 10, porque eu estava sempre a pedir desculpa porque não estava bem. Portanto, ou seja, eu tinha... Aos 10 anos? Já tinha esse sentido crítico? Sim, antes disso, sim. Tentava fazer um comboio, por exemplo, e se as rodas não estavam redondas, eu pedia desculpa. Desculpa, isto não está redondo. Desculpa, isto não está bem. Pronto, estava sempre a pedir desculpa. E a minha mãe conta que perdia a paciência comigo porque queria que eu desenhasse, desenha, rapaz, e não te preocupes com isso. E depois, aos 11, comecei a perceber que havia uma vantagem social em saber desenhar, como qualquer talento. Uma pessoa, como se fosse um humorista, por exemplo. Um humorista sabe que ao ter piada há uma vantagem social em ter piada. E eu descobri que havia uma vantagem social em saber desenhar e mostrar isso às pessoas. Olha, eu sei fazer este desenho, sei fazer o Garfield ou o Rato Mickey, ou sei fazer o teu retrato. E esses desenhos que fazia, as pessoas, mesmo os seus colegas daquela idade, conseguiam facilmente reconhecer? Sim. E foi assim que começou a perceber que tinha talento? Pois, sim, começa-se a perceber que se consegue fazer coisas que os outros não conseguem. Isto até se chegar ao 10º ano, aí encontra-se montes de pessoas que conseguem fazer o que nós conseguimos. Portanto, há muitas pessoas com talento, só que até chegar à parte escolar em que estamos todos juntos, todas as pessoas com o mesmo talento estão junto, eu nunca tinha conhecido ninguém que soubesse desenhar, a não ser, por sorte, a minha família, portanto, a minha mãe, os meus tios. Então não é só vocação, houve qualquer coisa lá em casa também. Cresceu com o desenho? Sim. O meu tio Vítor Sá Machado, trabalhava como caricaturista na imprensa nacional. E o que é que bebeu deles de conhecimento em relação a essa área? Vamos começar, por exemplo, com o seu tio. Só o facto de ser possível fazer uma vida disso. Portanto, eu nunca perguntei...
Eles não se sentavam comigo a ensinar a desenhar. Talvez a minha mãe uma vez tenha... A minha mãe ensinou-me técnicas, da aquarela e guache, pronto. Mas mais do que isso era ver a fazer. Portanto, eu acho que é muito importante, e por isso é que é importante, para mim foi importante o Abel Manta e o Bernal Pinheiro e o Stuart Carvalhais, importante saber que há pessoas próximas de nós e com quem nos identificamos e com quem nós nos projetamos que fazem coisas de qualidade e que conseguem fazê-lo com alguma facilidade e isso torna-se possível de repente. O facto de estar alguém ao meu lado a desenhar quer dizer que é mais possível para mim desenhar. Uhum. Com a sua mãe, o que é que aprendeu além desse traço? Ouvi dizer que ela é o herói / heroína da sua vida. Aprendi muita coisa, tudo o que eu sou eu devo a ela. Quer dizer, tudo o que eu estou aqui a dizer, de alguma forma ou de outra, foi aprendido com ela, foi aprendido a maneira de olhar o mundo, a maneira um bocado iconoclasta e de chamar as coisas, os bois pelos nomes e dizer o rei vai nu, desde o meu avô à minha mãe, não me deixar muito impressionar com cargos e penachos, ser humilde, que a minha mãe também é muito humilde, eu tento ser também, e não dar muito... e não ligar demasiado ao que os outros dizem, se for muito mau, se for muito... Portanto, pensar por mim próprio. É daí que vem o seu desprendimento em relação ao poder, e quando eu digo poder, é poder no sentido de ser influente na sua área. Pois, mas eu essa influência não sinto, isso são os outros que me dizem, está-me agora a dizer que eu sou influente, mas para mim isso acho bizarro porque eu não tento ser influente na minha área, eu só tento é que me deixem fazer aquilo que eu quero fazer. Tento continuar a desenhar, é só esse o meu objetivo. Já caricaturou a sua mãe ou não? É difícil. Porquê? Lá está, porque sou muito próximo dela e não consigo... Lá está, não tenho... Já o fiz, mas primeiro, ela não gosta muito. Ou pelo menos fica triste. Ri-se e fica triste. É assim que tu me vês. Mas sim, quer dizer, se me aplicar o suficiente, já, hoje em dia, com o treino que já tenho, se me aplicar o suficiente, consigo fazê-lo. Saltamos para a atualidade, e este é um assunto sério. Gostava de lhe perguntar como é que um ilustrador, um cartunista, olha para o dia 7 de janeiro, no dia em que tudo aconteceu no Charlie Hebdo. Como é que eu olho? Com muita tristeza, alguma raiva, que entretanto já acalmou, porque acho que é contraproducente, porque precisamente estes atos foram cometidos com raiva. E acho que não se deve ser igual às pessoas que nos tentam atacar, e deve ser diferente. Mas eu é com consternação e apreensão e espero que, e acho que sim, acho que o Charlie Hebdo vai sobreviver. Realmente não tive dúvidas que sobrevivesse, e eu serei o primeiro a apoiá-los. Acompanhava o trabalho do Charlie Hebdo dos últimos 40 anos. Qual é a sua opinião sobre as capas, capas e as ilustrações e as caricaturas? Há uma vítima no meio daquela política, daquele semanário ou não? Sim, a vítima é a intolerância. Só que, e as pessoas tentam virar isso ao contrário, tentam dizer que eles são intolerantes. Eles só são intolerantes com a intolerância. Portanto, eles tentam fazer um espelho aos intolerantes, de modo a que eles se revejam de maneira ridícula, e como são ridículos. E essas imagens, claro, se são tiradas do contexto, as pessoas podem dizer é uma imagem racista, mas não. Eles estão a devolver imagens racistas aos racistas. E isto não é grande malabarismo retórico, isto é mesmo o que eles tentam fazer, não há dúvidas nenhumas disso. Basta ler as entrevistas, basta ler a revista ou o jornal. Portanto, eles sempre, todas aquelas pessoas que estiveram na primeira fila da marcha, todos aqueles dirigentes políticos, todos eles eram alvos do Charlie Hebdo, desde os palestinianos, aos israelitas, aos muçulmanos, aos católicos, eventualmente os ateus, não sei, mas todos não havia alvos preferenciais. Os alvos preferenciais eram aqueles que tentavam impor a sua visão do mundo aos outros. Pode-se argumentar que... Até há quem diga que o alvo não era particularmente os muçulmanos, mas mais a extrema-direita, que persegue precisamente os muçulmanos, os homossexuais, sim, claro, os negros, sim. Mas isso são tudo visões, não, mas e também os extremismos islâmicos, mas os extremismos de todo o lado eles criticavam, e foram várias vezes processados. Aliás,
é assim que deve ser. Se não se concorda com um desenho e se acha que o desenho está a ser fora da legalidade e dentro do que a liberdade de expressão permite, porque a liberdade de expressão não é infinita. E principalmente em França, há bastantes mecanismos contra o incitamento ao ódio, contra o racismo, contra a negação do Holocausto, por exemplo. Mas acha que alguns daqueles desenhos, particularmente estes que foram mais vistos agora mundialmente, que tiveram mais expressão, apelam a qualquer um desses maus sentimentos? Pisa o risco da linha da liberdade de expressão ou não? Eu, no meu entender, não. No meu entender, não. Aliás, eles foram processados e foram ilibados. E uma vez chegaram a despedir um membro do Conselho Editorial, acusado de ter feito, que eles acharam que tinha feito um desenho antissemita. Esse membro do Conselho Editorial levou-os a tribunal e ganhou uma indenização. Portanto, eles próprios perderam uma ação em tribunal porque eles próprios tinham achado um desenho antissemita. Qual é para si o limite da liberdade de expressão? E o limite do bom gosto também deve ser tido em conta, ou isso não? Porque há quem diga que as melhores piadas são precisamente as de mau gosto. Sim, mas pronto, isso é sempre uma coisa tão subjetiva e tão dependente de cada um, mas para mim o limite da liberdade de expressão é incitamento, é essas coisas que eu estava a dizer, é incitamento ao ódio, é incitamento ao racismo, defender o racismo, defender tragédias ou massacres ou qualquer coisa que seja contra os direitos básicos humanos. Eu acho que isso é mau e tento não o fazer. No meu caso particular, quando eu faço um desenho, também tenho em conta a maneira como o desenho vai ser entendido por diversas ideologias e diversas maneiras de pensar, ou seja... Porquê é que tem essa atenção? Porque já me aconteceu ser mal interpretado. Portanto, eu não quero ser mal interpretado. Mas nunca retaliado? Não, já tive uma ou duas cartas no Diário de Notícias, mas nunca me censuraram desenhos. Mas já fiz desenhos que tiveram na fronteira do mau gosto, principalmente porque um cartunista tem sempre essa tendência que é ir contra a maré. Portanto, sempre que eu vejo uma opinião demasiado consensual, há sempre a tendência de fazer um desenho que contrarie e dê o outro lado da questão. Mas às vezes pode acontecer que esse desenho não esteja suficientemente claro e seja mal interpretado. E eu hoje em dia, por exemplo, tento ter muito cuidado com isso, não é tanto não ferir suscetibilidades, mas é fazer com que a minha opinião seja mais clara. Se estivesse no lugar dos cartunistas que vão continuar a trabalhar no Charlie Hebdo todas as semanas para trazerem a mensagem que têm trazido até aqui, iria ter menos coragem? Eu não sei como é que... Porque eu não estou na situação deles e acho que a situação deles já é de uma coragem extrema. Eu não sei se eu conseguiria ter a coragem que eles têm. Porque eles têm uma clara noção, que até hoje não havia, de que podem ser mortos por fazer um desenho. E isso acontece a partir do dia 7 de janeiro? Acontece só a partir do dia 7 de janeiro. Isso muda o quê na sua vida, na vida dos ilustradores e dos cartunistas e das pessoas que levam o humor ao limite por todo o mundo? Por um lado, acho que é tentar solidarizar com eles e tentar apoiar aquilo que eles estão a fazer. Pronto, a gente pensa duas vezes, é verdade que uma pessoa passa a pensar duas vezes antes de fazer um desenho, mas isso já aconteceu de alguma maneira, mas não de maneira tão extremada como agora. Agora, realmente, e não só os criadores, as pessoas que publicam, os diretores, os editores na redação, também ficam um bocado de sobreaviso, quer dizer, isto não é uma coisa que vai passar tão depressa. Há pouco falava daqueles líderes que estavam na linha da frente da marcha e muitos deles foram muito criticados por terem embandeirado e terem entrado num movimento que muitos abraçaram, chamados Je suis Charlie. Sim. Acha mesmo que somos todos Charlie ou não? Ou essa é uma discussão? Não, muito pouca gente é Charlie, até porque muito pouca gente comprava o jornal antes disto acontecer. Eu acho que provavelmente as pessoas que gostavam do Charlie Hebdo antes disto acontecer é que são mais Charlie do que os seus novos amigos, que eles dizem. Apareceu o Willem a dizer que vomitava nos novos amigos. Os novos amigos não são novos amigos, na verdade? Pois, quer dizer, sei lá, quando se aproveita esta ocasião para falar do caráter excepcional de um povo ou de outro, ou quando se tenta instrumentalizar politicamente este acontecimento, claro que já deixam de ser amigos, não é?
André, temos de terminar esta conversa até mesmo porque tem que ir trabalhar, não é? Sim, eu tenho que trabalhar. Projetos futuros só muito rapidamente. Qual é o seu sonho maior nos próximos tempos? Fazer banda desenhada. Fazer um livro para crianças, que está planeado, com outro escritor, e fazer banda desenhada. Muito obrigada. Obrigado. André, foi um gosto conhecê-lo. Obrigado. Despedimos-nos de André Carrilho, despedimos-nos também de si. Até para a semana com mais conversas, sempre com vida. Até lá.